Olá você, seja bem-vindo. Estamos iniciando por aqui mais um bate-papo com David Júnior, aqui no canal 21 da TV Brusque. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio, acompanhando mais uma entrevista, mais um bate-papo aqui pelo canal 21 da TV Brusque. Hoje, portanto, nosso convidado de hoje é o técnico Gersinho, da equipe do Brusque Futebol Clube, que já retornou aos treinamentos, né? Teve toda essa pandemia aí do novo coronavírus, o Covid-19, que ainda está por aí, mas com certeza o futebol precisa voltar, os jogos precisam acontecer e vão acontecer a partir desse mês de julho, né? O Brusque aí nessa fase decisiva da competição, na próxima quinta-feira, inclusive, joga lá em Joinville a primeira partida dessa fase e no domingo que vem, né, fazendo o jogo de volta aqui no Estádio Augusto Boal. O Gersinho vai fazer esse bate-papo com a gente hoje aqui, para deixar você, torcedor, principalmente do Brusque, por dentro dessas informações aí que são importantes no retorno do estadual e vem aí também Campeonato Brasileiro. Gersinho, seja bem-vindo. Boa noite, Davis. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Boa noite a toda a torcida do Bruscão também. E como você falou, né, estamos em fase final de preparação aí para o nosso retorno aí da competição estadual. A ansiedade é grande, mas também estamos bem tranquilos porque sabemos que estamos preparados para nosso retorno aí. Gersinho, como é que está os jogadores, a questão do Covid, todo mundo bacana, as famílias, tudo certinho? Tudo certo, graças a Deus, né? A gente teve realizamos os exames, né? Graças a Deus deu tudo negativo, com uma exceção do atleta Emerson, que deu alguma sensibilidade, mas depois fizeram a contraprova, estava já curado, né? Em casa também, família, graças a Deus, está tudo certo. Os atletas todos os dias passam por um monte de situações de prevenção, né? Como a temperatura, a medição de temperatura, um questionário que eles respondem. E graças a Deus todo mundo está encaminhando bem, nenhum atleta com sintoma, nem a comissão com sintoma nenhum. E estamos dando seguimento aí à nossa profissão, ao nosso trabalho. Hoje, assim, essa questão toda que ocorreu em função do Covid, distanciamento, isolamento social, você como técnico, os atletas naturalmente entenderam que teve aquele momento de uma certa paralisação, mas essa angústia por voltar a participar de competições, até porque vocês são profissionais, o pessoal já estava querendo isso há muito tempo, né? Ansiedade, como eu falei, né? Fizemos aí uma intertemporada, né? Foram 2 meses, eu acho, de preparação, não tem os dias exatos aí para falar. Então isso é ruim para um lado e para o outro lado também é positivo, porque fomos o primeiro clube a fazer o retorno, a realizar o retorno, né? Acho que a gente teve coragem, a nossa diretoria deu suporte para isso. Os atletas foi unanimidade querendo a volta também e graças a Deus está tudo dando certo aí. Agora esperar o retorno mesmo dos jogos, né? Que são uma coisa importante também para dar a sequência aí, como eu falei, o retorno na nossa profissão, né, no que a gente gosta de fazer, que a gente ama fazer. E isso é importante, é muito legal e esperamos, né, estar preparado para buscar o nosso objetivo. E sobre os reforços aí que veio para a equipe, eu já assim, falo um pouquinho dessas peças, né, que vieram para ajudar o time do Brusque nessa fase final do estadual, já visando também o brasileiro. A gente teve alguns atletas que foram contratados, né? Algumas posições que a gente tinha carência no grupo, principalmente. Esses atletas vieram para dar o suporte mesmo, né? Porque a gente tem 3 competições muito importantes ainda nessa sequência aí, né? Que é a fase final do estadual, a Copa do Brasil e a Série C. Fabinho é um atleta de beirada, né? Um atleta que, na verdade, já tinha sido contratado para o estadual já. Ele já tinha até chego em Brusque, só que faltou se apresentar porque ele ia se apresentar bem na segunda-feira que teve a paralisação, né, após o jogo do Figueirense. A Eliomar é um meia que o clube já conhece, também já trabalhou comigo na época que eu era auxiliar permanente do clube. É um atleta também, um meia também, né, que nós tínhamos também necessidade de mais um atleta nessa posição no grupo. Trouxemos também o Johnny, que é um atacante de referência, né, que também nós não tínhamos, nós só contávamos com o Edu e com o menino Carlos Eduardo, que é um menino ainda jovem, ainda que precisa trabalhar um pouquinho mais, né, para evoluir. É um menino de 17, 18 anos, que tem um futuro enorme, mas ainda estava um pouco
ainda faltava um pouquinho, melhorar um pouquinho, evolução um pouquinho dele para a gente aproveitar um pouquinho mais, apesar que a gente deu oportunidades também, né? E o Ronael, que é um lateral esquerdo também, que nós tínhamos o Zé Carlos, mas o Zé Carlos acabou o contrato, e aí o Ronael apareceu no mercado, é um atleta que a gente conhece também, que a gente também tem muita confiança, que já trabalhou no clube, e eu tenho certeza que esses atletas aí vão nos ajudar muito, né? São atletas vencedores, e são atletas que se adaptam na nossa metodologia, né? A gente vê muito essas situações, características. Então, a gente conversa muito com os nossos diretores de futebol, que é o Carlos e o André. E eu acho que eles foram bem no mercado. Acho que os reforços, como eu falei, vai nos ajudar muito e vai nos ajudar a buscar os nossos objetivos, que é o mais importante. Nesse momento, existe talvez a necessidade, ou se for necessário, mais alguns atletas aí, visando ainda essas competições, ou o que você tem em mãos dá para trabalhar bacana de agora em diante? Eu acho que o que a gente necessitava mesmo, né, realmente, em algumas posições, era essas, né? Essas peças. Essas peças, né? Agora, o futebol, o mercado está aberto aí, né? Pode surgir alguma coisa aí? Eu acredito que o mercado do futebol ele esfriou muito, né, com essa parada. Então, na hora que voltar as competições, aí ele vai esquentar forte. E até propriamente nós vamos ter algumas dificuldades, né? Porque a evidência do Brusque esse primeiro semestre foi muito grande. Então, os atletas estão muito em evidência e ainda bem que nós temos os atletas com contrato, né? Contrato longo. Então também a gente pode passar por essa dificuldade, daqui a pouco a gente perder um atleta ou outro, e não é o nosso objetivo, né? Sim. Muito pelo contrário, é manter o grupo desde o início do ano até o final agora, que também sempre colocava nas nossas entrevistas, né? Que o maior reforço do Brusque era manter esse grupo aí, né? E graças a Deus a gente conseguiu manter, renovar os contratos que faltavam, prolongamos alguns contratos de alguns atletas também. Então, mas agora o mercado tá aberto, a gente vai esperando, vai aguardando, né? Quem faz mais essa situação são o Carlos e o André, mas eu estou muito feliz com o grupo que eu tenho, né? Com os atletas que eu tenho, o material humano que eu tenho. E, como eu falei, vamos dar continuidade aí e agora vamos deixar para a sequência para ver o que vai acontecer. Depois que foi liberado, hoje assim, o retorno dos clubes aí a treinar, o que na medida que foi permitido vocês realizarem esses treinos, o que você tem feito com o teu grupo aí para colocar eles mais próximo daquilo que você quer dentro do campo? O tempo foi bom porque a gente fez um processo primeiramente de adaptação, né? Até em cima dos protocolos que foi passado para nós, que a federação passou, o pessoal da saúde, os responsáveis da saúde, né? A gente seguiu à risca isso. Então a gente conseguiu fazer uma adaptação porque os atletas ficaram muito tempo parados, né? Então eles ficaram 2 meses, eu acho, treinando em casa, mas não é a mesma coisa, não tem, né? A intensidade, competitividade. Então a gente teve um processo de adaptação que nos ajudou muito, principalmente na questão de lesões, né? É uma coisa que a gente se preocupa muito, porque quando o atleta fica muito tempo parado, aí começam os treinamentos, e aí nós temos uma metodologia de trabalho que é em muita intensidade, né? Eu procuro trabalhar com muita intensidade. O meu trabalho, os meus treinamentos não são tão longos, mas são mais curtos, mas com muita intensidade. Então é uma preocupação que a gente tinha, e como a gente teve um tempo, principalmente fortalecimento também muscular, adaptação de passe, né? Passe curto, passe longo. Então isso nos ajudou muito. E aí a partir de 3 semanas atrás aí que foi liberado, acho que foi 3 semanas também, não sei a data correta, a gente começou a abrir campo, a trabalhar taticamente. Então a gente fez tudo um planejamento, um processo, né? Adaptação com parte técnica, né? Porque tu não poderia usar o trabalho em grupo, era em grupos separados, né? Em mini grupos. Aí, a partir do momento que começou a abrir a situação dos treinamentos, a gente começou a trabalhar o campo aberto, com parte tática, organizações, né? Que é o que a gente costuma fazer, trabalhar em cima dos momentos do jogo, né? Organização defensiva, ofensiva, as transições. Então, eu acho que foi um tempo hábil, né? Claro que o futebol não tem uma conta exata, né, do sucesso, mas eu acredito que a gente está no caminho. A gente fez o mesmo planejamento que a gente realizou na pré-temporada e estou muito satisfeito. Acho que todas as semanas de treinamento a gente chegou no objetivo, né, porque a gente sempre reúne a comissão técnica, né, para a gente falar, comentar sobre a semana de trabalho.
E eu acho que a gente chegou no objetivo, eu estou muito feliz e eu acredito que os atletas vão estar bem preparados para essa fase final do estadual. Algum dos atletas, porventura, que estava, de repente, em alguma lesão ou machucado, e esse tempo aí, na verdade, veio a contribuir para uma recuperação, ou já sim? No plantel, não? Nós tínhamos o Fio, né? Nós temos o Fio que está com a lesão desde o ano passado, infelizmente não conseguiu a recuperação ainda, né? Está entregue ao departamento médico. Mas os demais jogadores... Os demais, né, estão tudo tranquilo, acho que não tivemos nenhuma lesão. Claro que acontece, poupamos alguns dias de treinamentos, teve coisinhas leves, né, dor muscular. Porque, em função do retorno? E o trabalho é forte também, né? Sim. Então, todos os dias com treinamentos, aí a gente segura um dia, 2 dias, alguns atletas, né, com alguma dor muscular um pouquinho mais específica, mas não tivemos problemas nenhum de lesão. Você falou há pouco a palavra ansiedade, né? Essa ansiedade que é a questão emocional desses atletas, você também como técnico, já assim, trabalhar com esse grupo dessa ansiedade de voltar a jogar, a participar numa competição que o Brusque estava muito bem, né, no estadual e muito bem também na Copa do Brasil, né, Jacinto? Essa ansiedade aí também é uma questão psicológica para trabalhar com o grupo, né? A ansiedade, ela é uma coisa normal, não tem como fugir disso, né? Principalmente assim, nós estamos muito tempo trabalhando e nem jogos treinos a gente consegue fazer, né? É proibido. Então, se a gente também conseguisse fazer alguns amistosos, alguns jogos, também, de repente, ia melhorando essa parte da ansiedade, principalmente vindo dos atletas, né? E isso é normal, acontece, mas a gente tenta controlar bastante, né? Como eu falei, a gente tenta procurar fazer os treinamentos em cima dos jogos, né? Muito parecido. A questão da ansiedade da minha parte, por exemplo, da comissão, eu sempre coloco para os atletas também, porque a nossa ansiedade, o treinador, ele tem algumas funções assim que é bem uma responsabilidade muito grande, né? Por exemplo, nós temos uma responsabilidade de ritmar esses atletas, de condicionar eles para os jogos, tanto de todos os componentes, técnicos, táticos, psicológicos. Sim. A nossa preparação física também, como eu também sou junto à parte física, porque a maioria dos trabalhos nossos são com bolas, claro que vindo do nosso preparador físico, controle de tempo, de carga, de fracionar o trabalho, mas então a gente tem uma responsabilidade de grande, e eu acho assim, na minha visão como treinador, a primeira função do treinador, às vezes muito pensar que é o jogo, mas eu acho que a função maior do treinador, o segredo do treinador é tu conseguir ritmar e condicionar esses atletas em todos esses componentes. Sim. Depois o jogo é uma consequência. Claro que o que define o treinador é o resultado. Agora, o planejamento, por exemplo, o nosso planejamento da pré-temporada no início do ano, ele, na minha visão, foi muito positivo, porque nós estreamos numa Recopa contra um Avaí com uma forma muito bem organizado taticamente, tecnicamente, fisicamente voando, entendeu? Então nós chegamos num objetivo de planejamento muito bom. Sim. E é o que eu estou falando agora novamente, nós tivemos um tempo para trabalhar. Saíram na frente já. E vamos ver como esses atletas vão se apresentar na próxima quinta. Isso é um desafio para nós também, né? Então, por isso que às vezes bate até uma ansiedade, porque é uma responsabilidade grande, né? Sim. Então, se a gente preparou bem, se a gente encaixou bem os trabalhos, as sessões de treinamentos, porque hoje em dia ser treinador é uma coisa bem complexa, bem difícil, porque quem trabalha fora do futebol, o torcedor, às vezes ele acha que o treinador chega ali, escala e acabou. E é totalmente diferente, tu tem que discutir treinamentos, tu tem que ver o treinamento que vai te ajudar no teu modelo de jogo, entendeu? Não adianta tu ir lá fazer um treinamento por fazer os caras correr ou parte física. É uma coisa que eu sempre costumo falar também para os meus atletas. Tem trabalhos que são muito intensos, muito fortes, que eu já vi muitos treinadores fazer mais envolvida, mais direcionada à parte física. Eu não, todo o meu trabalho tem que ter a parte técnica e tática junto. Então não me serve só a parte física. Então a gente tenta procurar dar intensidade, mas ao mesmo tempo utilizar e buscar os objetivos próximos do nosso modelo, da nossa ideia de jogo. Estamos aqui batendo papo hoje com o Gerson, técnico da equipe do Brusque Futebol Clube, nesse bate-papo aqui pela TV Brusque, pelas redes sociais também. O Brusque que na quinta-feira volta ao campeonato estadual, todos os clubes jogando, inclusive essa primeira partida fora, contra o Joinville, e depois no outro domingo jogando em casa. Mas fique ligado, a gente vai no intervalo comercial rapidinho agora. O Gerson fica com a gente mais um pouco para a gente falar agora mais alguns detalhes aí sobre o estadual, a Copa do Brasil e Brasileiro também, da Série C, onde o Brusque tem um calendário bastante importante ainda para esse 2020. Fique ligado, a gente já volta.
Voltamos aqui no canal 21, pela TV Brusque, pelas redes sociais também, Facebook, YouTube, ou seja, você sempre acompanhando o nosso bate-papo, hoje aqui com o David Júnior, o Gessinho, que é técnico da equipe do Brusque, a gente fazendo esse bate-papo na volta das atividades do Brusque Futebol Clube, já voltou com os treinamentos, mas agora em termos de competição, voltando na próxima quinta pelo estadual, jogando fora contra o Joinville e depois retorno desse mesmo jogo contra o Joinville aqui no estádio Augusto Bauer. Com relação, já assim, a gente falou algumas situações aí no primeiro bloco, time para essa partida aí, você já tem na cabeça o time que vai iniciar, a equipe que você vai colocar em campo visando essa partida de retorno do estadual, já assim? O que você pode adiantar para o torcedor? A gente tem algumas sessões de treinamento também, né? Então a gente vai aguardar um pouquinho ainda, até porque falta quase uma semana ainda para o jogo, né? Então pode aparecer algumas situações, mas basicamente é o time que vinha jogando, né? Eu acho que é uma forma de coerência também, até porque o time vinha muito bem, né? Era uma das sensações aí, como todos falam, do futebol catarinense. Então a gente vai procurar trabalhar com a coerência, dar sequência para quem vinha atuando, a exceção alguma posição, né? Que de repente a gente tem alguma dúvida, mas basicamente era o pessoal que vinha atuando. Você teve algumas informações sobre os adversários aí do Bruscão, Joinville, as demais equipes, reforços, como é que agitou também essas equipes aí nessa temporada, ou já assim? A gente procura primeiramente o nosso próximo adversário, né? Como eu sempre falo, o importante é o próximo jogo, né? Então a gente está buscando informações do adversário, Joinville, reforçou principalmente que eles tinham mais dificuldade, que era o setor defensivo, né? Contratando um zagueiro, um lateral esquerdo, né? Então a gente está procurando as peças. Perdeu também um atleta importante, que é o Fernandinho, que é um atacante de beirada, né? Que foi para Chapecoense. Mas a gente procura buscar informação, né? Infelizmente a gente não tem a questão dos jogos, né? Para acompanhar, porque nem jogos treino não está podendo fazer. Mas a gente procura mais mesmo informações, algumas pessoas próximas e outra situação também, assim, ó, eu sou um treinador, assim, a gente respeita muito o Joinville. Sim. Eu acredito que vai ser um jogo muito difícil. 2 jogos muito difíceis. Uma equipe de tradição, de camisa. Como a gente respeita todos os adversários, né? Eu sempre falei, o estadual é uma competição muito difícil, era muito equilibrada. Tanto para ver os jogos aí, né? Sim. Vamos dar um exemplo do nosso contra o Joinville, né? Não tem como não respeitar e não acreditar que seja um jogo competitivo difícil pelo jogo que foi aqui, né? Foi 5-4, com nossa casa lotada, o estádio estava lotado e nós tivemos muita dificuldade para ganhar o jogo. Nós ganhamos o jogo aos 50 minutos do segundo tempo. Agora, porém, eu sou um treinador que eu costumo trabalhar muito em cima da minha equipe. Eu acredito que se a gente desenvolver a nossa ideia, né, nosso modelo de jogo, a nossa forma de jogar, com coragem, agressivo, ofensivo, fazendo todas as ações muito concentrado, né, tanto defensivamente como ofensivamente. Então eu trabalho muito no que o meu time tem que realizar no jogo para a gente superar o adversário. Então é dessa forma que eu procuro trabalhar mais. Essa ideia do primeiro, né, o jogo primeiro é fora de casa, até em função do regulamento, né, a ideia é também chegar lá tentando já trazer um bom resultado para em Brusque ter uma situação um pouco mais confortável. Naturalmente sempre esse é o pensamento, né? Nós jogamos da mesma forma em casa como fora, né? Buscando o jogo o tempo todo. Claro que eu sempre coloco para os atletas, né, que o futebol ele é complexo. Tem jogos que tu vai jogar pressionando mais, controlando mais o jogo, né? Que é o que nós gostamos de fazer, né? Que é propondo o jogo. Foi um exemplo do jogo do Remo, vamos dar um exemplo. Sim. Nós propondo o jogo o tempo todo, né? Com a bola, ofensivo. Agora tem jogos também que a gente tem que também saber sofrer, né? Tem jogos que a gente... O jogo em si, ele vai nos dar a alternativa, de repente, de sofrer um pouquinho mais, de estar mais sólido defensivamente. Agora, o que é o segredo também que a gente procura sempre colocar e trabalhar? A gente tem que estar preparado para todas as situações, né? Se é para defender um pouquinho mais, defender firme, sólido, né? Compacto. Se é para atacar com força, com coragem, né? Com improviso, é o que a gente procura fazer no trabalho. Agora, a nossa forma, o modelo de jogar, tanto em casa como fora, a nossa ideia é a mesma.
Copa do Brasil, o que você tem de informações para passar para a gente aí? Porque também deu essa parada, mas alguma situação de calendário já não? Infelizmente a gente não sabe ainda, né? Na verdade, até a Série C ainda está um pouco indefinida a situação, porque primeiramente é para setembro a Série C, mas agora estão brigando, os clubes estão brigando para ter início em agosto junto com a Série A e Série B, né? Então está uma coisa indefinida até para o brasileiro. A Copa do Brasil também não tem data ainda, né? Então, primeiramente, a gente vai focar e concentrar nesse estadual aí. Nesse ponto, de repente, até bacana, porque daí dá para concentrar bem nessa competição agora, né? Não há necessidade de ficar pensando em 2, 3 campeonatos ao mesmo tempo, se o foco agora é só estadual. Nesse ponto, é positivo, né? Eu acho que esse foi a única situação, até comento também, né, com a diretoria, com a nossa comissão. A única situação positiva dessa parada aí foi a questão de só jogar o estadual, porque eu lembro que nós poupamos os atletas, tivemos a opção de trabalhar com uma equipe alternativa no jogo contra o Figueirense, e nós tínhamos um jogo da Copa do Brasil na quarta com o Brasil, e no domingo já voltava a mata-mata estadual. Sim. Então nós tínhamos uma sequência forte, enquanto que o nosso adversário ia ficar descansando na quarta-feira, né? Então nós ia bater um jogo muito difícil na quarta com a Copa do Brasil, e no domingo nós ia iniciar uma fase final do estadual. Que seria esse contra o Joinville? Enquanto que o Joinville, por exemplo, na quarta ia descansar. Sim. Então nesse ponto eu acho que foi favorável essa situação, porque vai ficar igual, vai ser uma sequência forte de jogo, mas uma sequência para todos, né? Então nessa parte eu acho que foi o único lado na minha visão positivo dessa parada aí. Falando um pouco do Gersim também, que é o técnico atual do Brusque aqui, e que vive essa fase bacana. Você, ainda há pouco a gente conversava um pouquinho ali antes de entrar no ar, que é natural aqui também de Brusque, ali da região do Barracão. Para você, essa emoção também de estar tocando um time na cidade que você nasceu, criou e aprendeu muita coisa por aqui, depois naturalmente na carreira profissional saiu um pouco de Brusque, mas retornou. Também é uma questão que mexe com você, né? Tá à frente do Brusque, uma equipe, né, do município, que tem uma torcida, e a gente percebe também, a gente está sempre nos jogos ali, como a torcida tem um carinho especial por você também, e esse carinho que a torcida tem por você é recíproco, que você também tem todo esse amor pela cidade e pelo clube, né? É uma felicidade enorme, né? Primeiramente que a gente já tinha uma história como atleta. Eu fui formado nas categorias de base do Brusque, primeiro eu vim do Tupi, né, do Tupi de Gaspar, mas com 17 anos eu finalizei a minha parte de base no clube. Morei 3 anos debaixo da arquibancada do Augusto Bauer, né? Então a gente tem uma história, apesar que a gente mora de família do Barracão mesmo, né? Atualmente a gente mora no Barracão, que é quase na divisa. Eu falo que é um pouco Gaspar e um pouco Brusque, né? Então a gente tem essa identificação. A gente sabe também que o futebol é muito, muito difícil, a vida de treinador é muito complicada. Por isso que eu procuro sempre manter meus pés no chão, ter muita humildade, sempre procurar estudar, procurar me atualizar, porque o treinador ele vive de resultado, né? Independente se o trabalho dele é bom, se não é, eu acho que a cereja do bolo é o resultado, e às vezes isso esconde muitas situações, né? Mas a gente sabe que daqui a pouco, uma sequência negativa, tudo pode mudar também. Então, por isso que a gente não se ilude muito, a gente sempre tenta manter o pé no chão. Agora, poxa, a gente sente na cidade, né? Eu sou um cara que estou sempre em Brusque, então a gente sente o carinho da torcida. Eu vou falar da torcida do Brusque, né? Não acho que nem tem necessidade, porque são todos, a maioria que vão ali é meus amigos também, né? Sim. Então, é uma coisa natural, uma coisa muito legal. Graças a Deus a gente teve a situação da renovação de contrato também, por mais 2 anos, né? Eu acho que isso é uma coisa positiva para a continuidade do trabalho. Claro que a gente tem... Futebol é um mercado também, né? Daqui a pouco pode aparecer oportunidades, então, mas a princípio nós fizemos a renovação até para dar uma forma assim, pela forma que a gente foi lançado. Eu acho que é uma forma, não sei se a palavra correta é uma gratidão, mas eu acho que necessitava essa renovação, principalmente da minha parte com o clube, né? Pela oportunidade que eles me deram, e estou muito feliz. Eu acho que o clube está num momento muito, muito legal, muito importante. Bacana, tá, né? Muito. Para você como técnico, o grupo junto com você, né? E tem coisas assim, né? Quem sabe da minha história no futebol, só fiz isso na minha vida. Muito pelo apoio do meu falecido pai, né? Que foi um cara
que sempre me incentivou muito. Eu lembro do momento que eu vim fazer a avaliação como atleta com 17 anos no profissional do Brusque. Ele que veio, ele que pediu, né? A gente nem sabia onde é que ele estava e ele chegou em casa, tu vai fazer uma avaliação no Brusque. Ele veio aqui fazer solicitação, ou seja, sempre incentivando também. Muito, eu lembro como se fosse hoje, né? Até o treinador, o Juscelino dos Santos, que é um cara aí que trabalhou um tempo atrás no Avaí. Então eu tive a minha história como início como atleta no Brusque. E Deus me deu a oportunidade de iniciar também como treinador profissional, né? Como base eu iniciei em outro clube, né? Já estou aí desde 2012 na batalha, na luta, né? Como eu falei, estudando, procurando me evoluir, me atualizar. A base me deu uma condição muito boa, um lastro muito bom para me preparar. E até aproveitando o gancho, muitas pessoas acham o Gersinho ganhou oportunidade porque foi jogador do clube, foi o primeiro jogador da história a ser vendido, por isso que deram a oportunidade para ele, mas é muito, muito pelo contrário. Né? Eu trabalhei muito para essa oportunidade, eu estudei muito, eu busquei muito conhecimento, então eu sabia que uma hora a oportunidade ia aparecer para mim, não sei se seria no Brusque ou em outro clube, mas eu tinha que estar preparado para isso. E 2017 apareceu, infelizmente foi interrompido. Agora apareceu de uma forma muito mais difícil, né? Que nós estávamos em último na Copa Santa Catarina e nós tínhamos 2 jogos, 2 clássicos, que eram contra os líderes, né? O time veio numa fase ruim, né? Muito ruim, autoestima baixa, né? Exatamente. E nós viramos a chave e fomos campeões, onde credenciou essa vaga na Copa do Brasil e onde também consegui dar a sequência na minha carreira. Então Deus me oportunizou de dar a primeira oportunidade como treinador aqui também. E você pegou numa fase difícil, né? Que estava ali, ou seja, você é um cara que aceita desafios até no momento difícil como era aquele, né? É que assim, né, David? Eu não tinha muita escolha também, né? Sim. Eu, como auxiliar, eu sempre fiz muito bem, assim, que eu falo, a minha parte como auxiliar, eu sempre fui um cara muito correto, com muito caráter. A função de auxiliar técnico é uma função muito complicada. Muito complicada, porque, cara, tu tem que dar o suporte pro treinador e às vezes tu não acredita na ideia do treinador, ou tu não se aproxima da forma que ele trabalha, tu não concorda da forma que ele trabalha, em todos os quesitos, às vezes é normal, tático, né? Técnico. Só que o que o auxiliar tem que fazer? Independente de se tu acreditar daquilo ali, se tu achar que é correto ou não, tu tem que dar o suporte pro treinador. Sim. Tu tem que fazer as coisas encaixar da forma que ele pensa. Então, às vezes tem muito problema com o auxiliar por isso. Às vezes o auxiliar ele quer fazer a ideia dele. E essa não é a função. A função é tu ter comprometimento com a ideia do treinador. E às vezes tu não pode ser nem do clube. Porque eu vejo muito auxiliar técnico que está ali para mandar informação para a diretoria, para o pessoal do clube. Graças a Deus eu nunca fui desse tipo, eu sempre tive caráter. Todos os treinadores que passaram pelo Brusque eu fui auxiliar, atleta de Birama também eu fui auxiliar, todos positivamente. Então eu sempre tentei dar o suporte maior para o treinador. Então isso a gente planta, a gente colhe o que planta. Exatamente. Então graças a Deus eu recebi a oportunidade numa situação muito difícil. A gente que vive diariamente o futebol, eu valorizo muito a Copa Santa Catarina do ano passado, por esse motivo. Era uma situação, cara, complicada, e a gente conseguiu reverter, principalmente pelos 2 primeiros jogos. Nós tínhamos um jogo fora, um clássico. Sim. O adversário vinha com 6 vitórias e nós com 6 resultados negativos, né? Então, cara, e viramos a chave, conseguimos motivar o grupo era muito competitivo, conquistamos o título. Esse ano o planejamento, né, também era uma coisa nova para mim. Eu fiz muita pré-temporada, mas com base. O profissional foi a primeira, eu comandando. E graças a Deus, como eu falei antes, nós chegamos na final da Recopa muito bem preparado, ganhamos a Recopa, fizemos um estadual muito sólido, muito equilibrado, 6 rodadas aí, foi 4, 5 na liderança. Paralelo com a Copa do Brasil, né? Paralelo com a Copa do Brasil, que era uma dificuldade. Né? Enquanto os outros descansavam, nós estávamos jogando 2 competições muito fortes. Além do que, a segunda colocação, nós optamos por uma equipe alternativa e nós jogamos de 9, jogamos 5 fora. Nós jogamos 4 em casa o Brusque esse ano. Ele jogou 5 fora de Brusque. Então é mais um agravante, né? E graças a Deus a gente está caminhando, mas como eu falei, assim, ó, muito pé no chão, muita calma. A gente, como, né, a gente vive só do futebol, eu sempre trabalhei nisso. A gente sabe que o futebol ele é muito rápido, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Então a gente procura se preparar bem nessas situações também, para não se decepcionar também, né? Mas a gente também tem muita convicção no trabalho, a gente acredita muito no trabalho. E eu tenho certeza que os resultados serão muito mais positivos do que negativos. Você parou cedo de jogar ou já assim? Eu parei com 29 para 30, eu tive uma lesão de pubalgia, né?
Na verdade era pubalgia, quadril, não consegui identificar a minha lesão, né? Então eu não tinha mais como treinar como rendimento. Hoje em dia eu bato uma bolinha ainda, né? Jogo a minha peladinha também, que eu gosto, mas a sequência de treinamento não tinha mais como, né? E naquele momento você já tinha uma ideia de repente ingressar na vida como técnico daí? Nunca mais, nunca. Eu nunca imaginava que eu iria me tornar um treinador. Até quando eu parei de jogar, eu comecei a estudar para fazer faculdade de educação física para ser professor de escola. Né? Então aí que foi a história, fui convidado para começar no núcleo, aí eu dei segmento. Mas hoje os atletas que jogaram comigo, eles ficam muito surpresos. Porque eu era um atleta que não gostava de me expressar, né? Eu sempre nessas reuniões em grupo, eu não gostava. Não era o cara da oratória? Não fazia parte da minha personalidade isso. Então, como eu te falo, a base, esses 7 anos de base, eles me deram o lastro, eu me preparei para essa oportunidade. E eles acham muito, eles ficam muito surpresos. Às vezes nós estamos num hotel, um ex-atleta chega lá para me visitar, pô, Gerson, como é que tu virou a treinador e tal? Aí que eu comento com eles, eu me preparei para essa situação. Você também teve alguns técnicos ali, de repente se espelhou um pouco, né, tirou como pontos positivos para montar essa tua personalidade, ou uma coisa que nasceu de você mesmo? Eu fui procurando também me modelar como treinador, né? Claro que você pega uma situação, principalmente assim, o que tu acha que é positivo, o que tu acha que é negativo, né? Muitas coisas que o treinador fazia que eu achava que era positivo, até como atleta também. Algumas coisas negativas, então isso aí te ajuda a tu direcionar o teu trabalho. Sim. Agora, a forma de treinamento, muitos treinamentos eu consigo criar, a forma que a gente trabalha, a parte tática, técnica, eu acho que isso é muito individual de cada atleta, de cada treinador. Até eles perguntam, Gerson, tu segue qual treinador e tal? O Guardiola, o Klopp, o Tite, né, não é falta de humildade, é humildade, mas eu sigo a minha ideia, porque o treinador tu tem que acompanhar ele o dia a dia, o segredo do treinador é o dia a dia, não é só no jogo, a forma que ele fica no lado do campo, levantando a mão, não, é o dia a dia, a forma que ele coloca as ideias para os atletas, que ele coloca o treinamento, a forma do treinamento dele, como eu falei, eu procuro o treinamento mais intenso do que com volume, tem treinadores que gostam mais de volume. Então eu tenho a minha ideia, a minha característica. Claro que esses caras aí, Guardiola, Tite, eu não chego nem a unha desses caras aí. Só que eu, com toda humildade, eu tenho a minha forma de trabalhar, do que eu acredito. Entendeu? Porque eu não sei como é que o Guardiola lidar com o atleta. Sim. Não sei como é que é o treinamento do Guardiola o dia a dia, do Klopp, do Tite. Cada um tem uma forma, entendeu? Então eu sempre procurei me modelar. Eu fiz muito treinamento, apliquei muito treinamento que não deu certo. Muitos treinamentos que eu apliquei que deu certo, que eu uso desde 5 anos atrás. Continuo aplicando porque eu sei que dá certo, dá resultado. Então o treinador ele vai se encaixando, ele vai achando um rumo, né? Uma direção, e graças a Deus a gente está conseguindo fazer isso. Gerson, nosso tempo está acabando aqui. Quero te agradecer de verdade, agradecer a tua vinda aqui hoje. A gente fez o convite através da assessoria de imprensa ali do Brusque. Conseguimos agendar essa entrevista porque é o momento da gente entrar em contato com a torcida, né? De saber um pouco mais do Gersinho. Muita gente já te conhece, mas saber como é que está a tua expectativa para o retorno aí do Brusque nessa temporada de 2020, né? A equipe vinha numa fase muito bacana, tenho certeza, né, que vai continuar nessa fase, que Brusque, o município precisa dessa alegria, que é o futebol, que é as conquistas, né? Não, por enquanto, o torcedor não vai poder estar presente, mas daqui a pouco isso vai estar tudo resolvido. Mas quero te agradecer novamente. Eu queria que você mandasse também um abraço carinhoso a todos os atletas, em nome aí da torcida também do Brusque. Boa sorte nesse retorno, para você como técnico, especialmente para toda a equipe do Brusque, nesse primeiro jogo aí contra o Joinville, fora, em casa também, ou seja, uma excelente campanha em 2020. Valeu. Valeu, David. Eu que agradeço a oportunidade, né? Deixar também um abraço a toda a torcida do Brusque, que eles possam nos apoiar, mesmo de longe, né? E tenho certeza que a gente está trabalhando muito, né? Com muita força, com muita concentração, em busca dos nossos objetivos aí, para dar uma alegria para a nossa torcida, para a nossa cidade. Tá bom? Muito obrigado.
Hoje o nosso bate-papo aqui foi com o Gersinho, Gerson, técnico da equipe do Brusque. Falamos sobre esse retorno do Bruscão no Campeonato Estadual. Daqui a pouco tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro da Série C. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. A gente volta semana que vem com uma nova entrevista aqui pelo canal 21 da TV Brusque e também nas redes sociais. Um grande abraço, gente.